Os tribunais judiciais são os tribunais de competência residual, o que significa que toda a matéria que não é de competência de um tribunal especial vai cair nos tribunais judiciais. E os tribunais judiciais estão organizados de forma hierárquica. Existem 4 tribunais de jurisdição comum: o Tribunal Judicial de Distrito, o Tribunal Judicial de Província, o Tribunal Superior de Recurso e o Tribunal Supremo. A jurisdição comum engloba esses 4 tribunais. Dentre esses 4 tribunais, temos uma divisão. Temos os tribunais essencialmente de primeira instância e temos os tribunais essencialmente de segunda instância. Aqueles tribunais que têm competência para julgar litígios em primeira mão são tribunais essencialmente de primeira instância. Então, tanto os tribunais judiciais de distrito quanto os tribunais provinciais, aliás, quanto os tribunais judiciais de província, são tribunais essencialmente de primeira instância. De primeira instância, aliás, esses dirimem litígios em primeira mão, em primeira instância. Agora, há situações em que o litígio vai ser remetido ao tribunal para julgamento, não pela primeira vez. Trata-se de uma reapreciação de uma decisão judicial anterior. Ou seja, instaurou-se uma ação judicial, foi julgada por um certo tribunal, uma das partes não ficou conformada com a decisão do tribunal e vai interpor recurso sobre aquela decisão. Quando estamos a falar de recurso, já estamos a falar de um processo que está a ser julgado em segunda mão, não em primeira mão. Então, vai ser julgado em segunda instância. Agora, o Tribunal Superior de Recurso e o Tribunal Supremo são tribunais que, por essência, são tribunais de segunda instância, ou seja, são tribunais que naturalmente, essencialmente, dirimem conflitos, resolvem litígios que lhes são submetidos em segunda instância, em forma de recurso. Por que eu coloco essencialmente? Por que eu não digo apenas são tribunais de primeira instância ou são tribunais de segunda instância? Porque até os tribunais que são essencialmente de primeira instância podem em certas situações julgar em segunda instância determinado litígio. No artigo 222 da Constituição da República está lá previsto que podem ser criados tribunais comunitários. E na verdade existem tribunais comunitários. E esses tribunais comunitários, eles também decidem pleitos. Ou seja, resolvem conflitos, dirimem litígios. E quando o fazem, pode uma das partes que não esteja de acordo com a decisão tomada pelo tribunal comunitário interpor aquela ação em forma de recurso no Tribunal Judicial de Distrito. Então, nessa situação em que o Tribunal Judicial de Distrito resolve um recurso ou julga um recurso do Tribunal Comunitário, já está aí a atuar em segunda instância. Então, pese embora o Tribunal Judicial de Distrito seja um tribunal essencialmente de primeira instância, pode, nessa situação, dirimir um litígio em segunda instância. O mesmo acontece em relação ao Tribunal Judicial de Província. É um tribunal que, por essência, é de primeira instância, mas atua em segunda instância quando se trata de resolver conflitos, de dirimir litígios que lhes são submetidos como recurso do Tribunal Judicial de Distrito. Então, há situações em que alguém interpõe uma ação, aliás, intenta uma ação judicial no Tribunal Judicial de Distrito, é julgada aquela ação e uma das partes não se conforma com a decisão e vai interpor recurso no Tribunal Judicial de Província. Daí, por mais que o Tribunal Judicial de Província seja um tribunal essencialmente de primeira instância, vai atuar, neste caso, neste litígio em concreto, em segunda instância. Então, mais uma vez, por mais que os tribunais judiciais de distrito e os tribunais judiciais de província sejam tribunais essencialmente de primeira instância, também resolvem pleitos
em segunda instância.